Radar ANEFAC. Bem-vindo ao episódio especial Dia da Mulher. Eu sou Marta Pelúcio, presidente nacional da ANEFAC, e a nossa conversa hoje é com duas convidadas especiais. A primeira, Cecília Geron, doutora em contabilidade, sócia da Preston Contabilidade Internacional e professora. Oi, Cecília. Boa tarde, Marta. Boa tarde, Tereza. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É nosso prazer recebê-la aqui. E a nossa segunda convidada é a Maria Tereza Pompantunes, doutora em contabilidade, professora e sócia fundadora da Findes Consultoria Empresarial. Muito bem-vinda, Maria Tereza. Obrigada, Marta. Oi, Cecília. Boa tarde. É um prazer participar desses eventos e eu fico muito feliz e agradecida por isso. Eu que agradeço também a sua participação. Bom, eu li recentemente um artigo da pesquisadora Carla Cristina Garcia sobre a mulher na sociedade de classes, que me inspirou muito para extrair algumas perguntas para a gente debater aqui com essas nossas convidadas de hoje. Então, nesse especial do Dia Internacional da Mulher, eu acredito que é um bom momento para refletirmos sobre o papel da mulher na sociedade e na ANEFAC. Então, vamos começar com as perguntas que eu extraí desse texto que eu li. Na verdade, eu adaptei a partir desse texto que eu li. Então, primeira pergunta. A identificação do trabalho das mulheres com determinados empregos e mão de obra barata foi institucionalizada e formalizada ao longo do século XIX. A realidade do século XXI já não é a mesma daquela do século XIX, o que não significa que as desigualdades salariais não existam mais. Que soluções vocês enxergam como viáveis para a constante busca de igualdade salarial? E para responder, eu chamo primeiro a Maria Tereza. Bom, Marta, essa é uma pergunta bastante complexa, né? Porque nós temos que entender os vários contextos em que as mulheres atuam, certo? Falando da minha experiência, que basicamente foi fortemente desenvolvida na academia, inclusive com cargos de gestão, eu posso dizer que as diferenças de salário geralmente não existiam porque tinha um plano de carreira, né? Então, independente de um professor ser masculino ou feminino, o salário era aquele. O que a gente pode questionar nessa área é a questão do acesso a certas funções. Aí sim poderíamos dizer que pode haver, né, que não é uma coisa talvez que seja bem resolvida nesse sentido. Mas eu não passei por isso. Todos os momentos em que eu ascendi a cargos de liderança, de chefia, eu entendo que foi em função da minha experiência, da minha formação, né? Então, eu vejo por aí. Na academia, que é onde eu tenho mais propriedade para falar, eu considero que as mulheres elas têm que continuar se desenvolvendo profissionalmente. O que significa isso? Ah, mas eu já sou doutora. Não, mas você é doutora, você pode ser pós-doutora, você é doutora, pós-doutora, mas você pode ampliar a sua área de atuação, não só focando, às vezes, na sua área de atuação, de formação, tipo contabilidade, como nós todos aqui somos formados, e se expandindo, né, em outros saberes, porque isso traz uma bagagem, assim, habilidades, né, que hoje se chama de soft skills, que a gente não sabe como aquilo se entremeia na própria atividade da mulher, mas ela se diferencia. Então, eu acho assim, o conhecimento sempre vai ser um fator de diferenciação. E numa empresa, aí eu já não sou muito assim, apropriada para falar, porque a minha experiência em empresas foi no início da minha carreira. E hoje eu tenho a minha empresa em que eu faço meus projetos e tudo, né? Mas eu não acredito que possa ser muito diferente disso, porque na medida em que a sociedade vai entendendo que as diferenças não são marcadas pelo sexo, e sim pelo conhecimento, todas nós devemos estar sempre mais bem preparadas para isso. É a minha visão.
Muito bom. E pensando na ANEFAC, a gente espera, né, que as mulheres se certifiquem, né, na certificação ANEFAC Sim, ainda Controle, tem isso, é verdade. Muito bom. nessa busca, né, de melhoria. E A Cecília, o que que você acha? certificação é um caminho, exatamente. E Cecília, o que que você acha? Bom, eu concordo com o que a Maria Tereza falou e também vou falar da minha experiência, né, que é o que eu posso falar, né? É, eu tenho experiência como professora e no início da minha carreira eu fui funcionária de algumas multinacionais e logo com pouca idade eu parti para a carreira de solo, vai. A gente montou a Presto e tal, na época CJ. Então, quando eu olho para a minha carreira, eu não consigo enxergar grandes diferenças de salário por conta disso. O que eu consigo enxergar de diferenças de salário entre mulheres e homens, como a Tereza viu, eu consigo enxergar, falou também, né? Eu consigo enxergar essa diferença de acesso. E o que a gente pode fazer, como ela bem pontuou, é se qualificar. No entanto, eu acho que a gente podia pensar também, porque a gente está, nós somos doutoras, trabalhamos na academia, temos empresas próprias, então é um nicho muito particular, né? E quando a gente pensa nas profissionais, de forma geral, eu imagino que a gente tem muito a caminhar ainda em políticas públicas. Por exemplo, né, a gente tem uma diminuição, o salário da mulher é menor. No entanto, se a gente tivesse uma política de licença, maternidade e paternidade em períodos parecidos, em quantidades de dias parecidos, talvez é uma política que podia ajudar a diminuir a diferença de salários de mulheres e homens, inclusive em relação ao acesso das mulheres para cargos de gestão, que é desigual, né? A gente não vive isso na pele dessa forma, mas a gente enxerga os estudos econômicos, os estudos aí. Então, eu acho que políticas públicas ainda deveriam ser prioridade para a gente pensar nesse assunto no Brasil. Acho que a gente está engatinhando em relação a isso. Não, é interessante o comentário da Cecília, porque a gente poderia ter políticas públicas de igualdade, a gente está falando do homem, né, de ter uma licença paternidade, e que isso levaria a uma igualdade. Então, a gente talvez tivesse que parar de pensar só no posicionamento da mulher dentro das empresas, mas nos dois, né? Talvez essa busca de igualdade é porque a gente talvez não esteja buscando de forma igual, né, Cecília? Em políticas públicas. Isso, bem dito, bem dito. Muito bom, adorei a resposta de vocês, então vamos continuar provocando aqui. Então, a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: a sociedade atual contém outros tipos de arranjos familiares que permitem mais liberdade às mulheres, inclusive laboral. No entanto, nota-se muito que muitas vezes essas continuam presas à casa e à família. Que dica vocês podem dar para essas mulheres que querem se dedicar a outras coisas, terem outros papéis além da família? Então, vou começar com a Cecília. Então, vamos lá. Bom, é interessante essa pergunta, né? Eu tenho que dizer que eu enxergo o século XXI mais careta que a década de 80 do século passado. Para mim, assim, é difícil de entender essa discussão ainda no século XXI, para ser muito sincera. Mas eu tenho que pontuar que a minha história também não é, talvez não seja muito padrão, né? Não que eu seja modelo de alguma coisa, também não é isso, não. É só a minha experiência pessoal mesmo. Então, assim, eu não tenho uma experiência pessoal com uma vida na qual a mãe cuidava da casa e o pai trabalhava. Meu pai trabalhava fora, mas como minha mãe tinha problemas de saúde muito graves, não existia esse papel da mãe que cuidava da casa e dos filhos, não vivi isso, né? Então, e meu pai
por conta dessa situação, ele sempre foi uma pessoa super ativa na casa, tanto no cuidado dos filhos, quanto no cuidado da casa, né? O cuidado da casa era a responsabilidade de todos os membros da família. Então, eu nunca vivi essa divisão. Então, talvez, por isso, assim, nunca me passou muito pela cabeça existir essa divisão tão certinha entre atividades dos homens e das mulheres. Bom, e daí na minha experiência profissional, o que aconteceu foi que eu e o meu marido somos um time. Então, nós tentamos vários trabalhos, vários empreendimentos, e a gente acabou investindo naqueles que estavam dando mais certo. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu passei durante a minha vida adulta, um período muito mais fora de casa e longe dos filhos do que o Luiz. Então, o Luiz cuidou muito mais dos filhos, hoje já são adultos, né? Cuidou muito mais dos filhos, cuidou muito mais da casa, então esse era um papel muito mais próximo do Luiz do que meu. Então, nosso arranjo foi um pouco diferente, né? Eu ficava mais fora de casa, e o Luiz ficava mais dentro de casa. Ou seja, eu acho que vários arranjos são possíveis, no final das contas, respondendo objetivamente a sua pergunta. Eu acho que as mulheres deveriam saber que vários arranjos são possíveis. A gente não precisaria se prender a um papel se a gente tem o desejo de ter outros papéis. Eu não acho que a mulher tem que ser mãe, ou tem que trabalhar, ou nada. Eu acho que a gente poderia escolher esses papéis. Então, muito bem colocado, né, Cecília? Porque muitas vezes a mulher, às vezes, ela opta por um papel de dona de casa. Isso é uma opção também. Perfeito. Não deixou de ser uma opção, mas não quer dizer que é a única. Exatamente. Tereza, o que você pensa sobre o assunto? Eu penso assim, Marta, eu penso num livro que eu li nos anos 90, quando estava fazendo minha dissertação de mestrado, que é do Lester Thurow, um economista, e ele escreveu sobre o futuro do capitalismo. E tem uma parte muito interessante que ele mostra todo o movimento das mulheres entrando nas empresas e assumindo cargos e tal. E tem uma hora que me marcou que ele fala assim: e a mulher continua fazendo as coisas que ela tem que fazer em casa, com os filhos, com a casa, e com a educação dos filhos, e levar e trazer aquela coisa toda, e o trabalho. Aí tem uma hora que ele fala assim: e quando as mulheres falam que elas estão cansadas, é porque elas estão cansadas, né? Então, isso, quando eu li isso, me marcou, né? E é verdade, Marta. Hoje de manhã eu estava tomando café, assisto sempre o Jornal da Eldorado, que tem uma parceria com o Estadão, a Eldorado FM. E veio uma estatística que eu anotei, que hoje 45% das famílias são chefiadas por mulheres. Mas, assim, principalmente no nível mais baixo da população, nível econômico mais baixo, né? Mas que isso deu um salto enorme de 2014 para 2019. Né? Então, a gente está vendo que esses arranjos estão sendo realizados por falta de opção, né? Porque poucas dessas famílias que são lideradas por mulheres têm um cônjuge, têm um homem também, né? Então, eu acho que a pouca participação, né, a realidade, né, de não ter um cônjuge, e grande parte ser chefiada de mulher, às vezes é por falta de opção mesmo, né? Separações, abandonos, todas essas coisas que ocorrem na vida da gente e das pessoas de uma forma geral, né? Então é isso. Então, assim, no meu ponto de vista, conforme a Cecília falou, os arranjos estão sendo feitos, algumas por opções, né? Eu opto só trabalhar e vou dar um jeito de meu marido fica em casa, enfim, e outras sem opção, né? Porque sobrou para a mãe cuidar dos filhos e ainda ter que sustentar a casa. É nesse sentido, né? Eu, praticamente, a partir dos meus filhos com 12 e 10 anos, eu trabalhei e cuidei deles o tempo todo. Ficava muito fora de casa e tudo, mas era o meu arranjo na época.
né? Então, eu tinha condições de pôr pessoas para ajudar, e tudo, então eu não tinha que fazer serviço de casa, né? Então, cada realidade é uma realidade, né? Mas a vida inteira, até eles casarem, foi assim que foi a nossa vida, né? E não tinha um cônjuge para dividir isso comigo, mas eu tinha funcionários na minha casa que me ajudavam muito a fazer isso, né? Foi o arranjo que eu fiz. Acho que cada um vai ter que descobrir o seu arranjo, efetivamente, né, Cecília? Exatamente isso. E a opção, né? Por exemplo, a minha filha se casou e optou, ela não quer trabalhar, formada, pós-graduada. Ela está adorando cuidar das filhas e da casa. É o arranjo dela, né? Eu acho que a gente tem que estar feliz. Agora, o que eu penso mesmo, assim, vejo, amanhã vai ser um dia que vai ter muitas matérias e tudo que é jornal, falado e etc., que o sofrimento de muitas mulheres para levar essa vida, né, dando as condições políticas, econômicas do nosso país, né? Aí isso é que me pesa, né? Porque a desigualdade entre as mulheres existe, né? Nós estamos falando aqui das nossas experiências, né? Mas a gente não pode esquecer desse fator extremamente relevante, que são as realidades muito diferentes, né? Isso em São Paulo, agora pega Brasil, né? Brasil são vários países dentro de um país só. Então, tudo isso, assim, às vezes que me entristece um pouco, né? É isso. Muito bom. Bom, agora eu queria pensar um pouquinho mais na ANEFAC. Então, o feminismo liberal dos anos 70 acreditava que era possível definir uma categoria chamada mulher. Nós três somos mulheres, professoras, pesquisadoras e profissionais da mesma área, nós três que estamos aqui. Mas, mesmo assim, nós somos muito diferentes. Temos estruturas familiares diferentes, esses arranjos diferentes, temos trajetórias profissionais diferentes. Será que o melhor caminho para fortalecer a participação feminina na ANEFAC é criar uma ANEFAC mulher, como se todas fossem uma mesma categoria? Ou será que o melhor caminho seria buscar a participação feminina, tratando-as de forma igual aos homens dentro da ANEFAC? O que você acha, Maria Tereza? Bom, aí eu vou fazer aquele tipo de análise, né, que eu sempre faço, por um lado e por outro lado, né? Por um lado, eu acho que seria um movimento que poderia ser visto como um fortalecedor, né? Uma atitude que vai fortalecer as profissionais, as executivas, os estudantes, criando um grupo, né? Se identificando e tudo. Por outro lado, separa, né? Aí a gente estaria contribuindo para essa segregação e cada vez mais dizendo, existem tantas diferenças que a gente precisa se juntar, né? Se a gente olhar para a ANEFAC hoje, Marta, temos você como a primeira presidente, né? Mas temos várias mulheres na área de gestão das diretorias, concorda? Né? Eu não tenho ainda a estatística da participação de associadas, não é isso? Mas eu acho que, como está indo, eu acho que seria mais interessante. A gente poderia fazer mais discussões, mas eu acho que teríamos que envolver os meninos também, porque aí sim eu acho que a gente consegue mostrar, né, como a gente pensa, e o conhecimento, mais uma vez, né, voltando à primeira pergunta que eu respondi, o conhecimento, levando esse conhecimento das nossas atuações, que a gente pode, para pessoas ainda que são um pouco ainda resistentes a isso, né, ficaria melhor. Porque eu estava falando de quando eu assumia cargos de gestão nas universidades, eu nunca tive esse problema, mas escutava muita piadinha, sabe? Aquelas coisas assim, bem, sabe, nada a ver, mas eu não ligava para aquilo. Mas é porque tem pessoas que ainda têm essa resistência. E, para mim, a melhor forma de tirar essa resistência é por meio do conhecimento, da atuação, que a gente já vem fazendo. Esse é o meu ponto de vista. Tá bom? Muito bom. E a Cecília, o que você pensa? Olha, eu gosto mais das pessoas juntas misturadas. Vou explicar por quê. Eu tenho algum tipo de...
Eu vejo o seguinte problema quando a gente pensa em ANEFAC Mulher ou qualquer entidade mulher. Parece que a conversa que vai ser tratada vai ser própria só para mulheres, ou seja, não atingiria a audiência masculina. Então, isso eu acho um problema. E a gente está aqui na ANEFAC para discutir contabilidade, gestão, administração, economia. E a gente não precisa ter esse tipo de divisão para isso. Eu acho que a visão masculina e feminina de todas essas áreas se complementam e eu acho que a gente só tem a ganhar pensando em juntar todas as pessoas. E quando a gente fala sobre isso, né, na ANEFAC, a gente tem que pensar também em diversidade, né? Porque, como a Teresa falou, nós três aqui da mesma área, a Marta falou, nós três da mesma área, uma formação de doutorado na academia, tendo acesso a cargos de gestão, enfim. É um nicho muito específico e nós três somos brancas. E a gente nem começou a discutir esse tipo de coisa na ANEFAC até agora, né? Então, mas eu gosto que a gente possa incentivar o acesso de mulheres, de pessoas trans, de diversas raças, e que a gente possa trabalhar de forma junta e misturada. É isso que me agrada. Concluindo, né, Cecília, se nós temos que criar a ANEFAC Mulher, a ANEFAC Diversidade, por diferentes tipos de diversidades, e essas pessoas não vão se juntar. E, na verdade, o que a gente precisa é dessa audiência conjunta, né? É tratar desses assuntos de forma conjunta, eu acho. Excelentes dicas aí para a ANEFAC. Bom, Cecília, Maria Tereza, foi muito bom fazer essas reflexões aqui com vocês nesse Dia Internacional da Mulher. Eu vou pedir agora que vocês façam as suas considerações finais, começando pela Cecília. Bom, queria agradecer mais uma vez, Marta, Maria Tereza, é sempre um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Um ponto que eu gostaria de frisar, talvez, nesse finalzinho, é a ideia de que a gente precisa, sim, discutir os papéis das mulheres, e talvez, né, e para isso, discutir os papéis dos homens, de forma que as mulheres possam optar por papéis diferentes, e os homens, né, possam acompanhar isso. Então, essa discussão de papéis fechados ou destinados, eu acho que essa discussão ainda vai longe. Eu acho que é um ponto interessante para esse dia 8. Obrigada, Marta. Eu que agradeço, Cecília, foi muito bom bater esse papo aqui com você. Agora eu peço para a Maria Tereza fazer suas considerações finais. Da mesma forma, Marta, eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, prazer estar aqui conversando com vocês duas sobre um tema extremamente relevante e de tamanha complexidade. O dia 8, ele existe, né, 8 de março, ele existe porque não há como se negar que esses papéis, a função da mulher, as desigualdades, ainda são muito presentes na nossa cultura. Nós tivemos aqui, contamos as nossas experiências, mas nós somos um nicho. Muitas outras mulheres atuam como nós, mas não podemos esquecer daquelas que ainda sofrem, que é isso que me deixa muito triste ainda, por existir esse dia. Mas se esse dia existe, é porque a questão ainda não está resolvida, né? Então, eventos como esse, Marta, parabéns, excelente. E fico ainda mais feliz ainda por ter sido convidada para falar sobre esse tema. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço novamente. Muito bom poder discutir, porque aquilo que a gente não conhece, ou o problema que a gente não conhece, a gente não consegue resolver, né? Então, o primeiro passo é conhecer se existe algum problema, identificar, né? Nós somos acadêmicas, a gente fala de uma forma muito acadêmica, né? Nós temos que analisar o contexto para extrair uma questão, problema, para conseguir resolver.
E a amostra não pode ser somente nós, porque a nossa amostra é enviesada. Então, exatamente. Perfeito, adorei. Adorei, isso aí mesmo. Bom, muito obrigada novamente. E você que está aí nos assistindo, não perca a live Elas na Liderança, Referências por Igualdade, que acontecerá no dia 10 de março, às 17 horas, na TV ANEFAC e no nosso canal do YouTube. Saiba mais, acesse anefac.org/eventos e deixe seu e-mail para receber o lembrete. Fique por dentro de todas as nossas ações, acompanhando nossas mídias sociais. Até o próximo episódio do podcast ANEFAC. Siga conectado conosco. Um abraço forte virtual e até a próxima. Radar ANEFAC.